Existe um livro que os homens mais ricos da história leram em silêncio. Não foi publicado em revista de negócios. Não virou best-seller de autoajuda. Mas está lá, escondido no meio da Bíblia, há milênios. E o nome dele é Eclesiastes. Agora, antes de você achar que isso é mais um vídeo de motivação gospel, deixa eu te dizer uma coisa. Eclesiastes não é sobre fé cega. É sobre mecânica. É sobre como a prosperidade funciona de verdade, por baixo das aparências, das dicas rasas e das fórmulas mágicas que todo mundo vende por aí. E a verdade que dói é essa. Você pode trabalhar a vida inteira, acordar cedo, fazer tudo certinho e ainda assim viver na mesma. Sabe por quê? Porque você não entendeu o código. E esse código está em Eclesiastes. Se você está cansado de ver oportunidade passar, de sentir que faz tudo e nada muda, de ver gente menos qualificada prosperar enquanto você fica travado, então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não tem volta. Quando você vê, não dá para desver. Eclesiastes foi escrito por Salomão, o homem mais rico que já existiu. E ele não escreveu esse livro quando estava começando. Ele escreveu no auge, depois de ter tudo, depois de ter testado tudo. E o que ele descobriu mudou a forma como os grandes enxergam dinheiro até hoje. Pensa comigo. O cara tinha ouro, prata, terras, mulheres, poder absoluto. Construiu palácios, financiou exércitos, teve tudo que um ser humano pode ter. E mesmo assim, ele escreveu um livro dizendo que a maioria das pessoas vive perseguindo vento, perseguindo ilusão. Isso não é pessimismo, é clareza. É o tipo de clareza que só vem depois que você já teve tudo e percebeu que o jogo é outro. A primeira coisa que Eclesiastes revela é brutal. Tem gente que trabalha sem parar e morre pobre. E tem gente que trabalha menos e prospera rápido. E isso não é injustiça, não é sorte, é código. É entender como as coisas funcionam de verdade. Salomão fala isso no capítulo 9, versículo 11. Ele diz que a corrida não é dos velozes, que a batalha não é dos fortes, que o pão não é dos sábios e que a riqueza não é dos inteligentes. E aí ele solta a bomba. Tudo depende do tempo e da oportunidade. Tempo e oportunidade. Essas duas palavras carregam o segredo que separa quem prospera de quem só rala. Porque veja bem, você pode ser o mais rápido, o mais forte, o mais preparado. Mas se você não reconhece o tempo certo, se você não vê a oportunidade quando ela aparece, você vai perder. Sempre. E o pior, você vai achar que é falta de esforço. Vai se cobrar mais. Vai trabalhar mais horas. Vai se matar tentando forçar algo que não está no tempo. Isso é exatamente o que Eclesiastes chama de vaidade. É esforço vazio, que não gera fruto. Agora, tem uma diferença brutal entre esforço e movimento certo. Tem gente que confunde ação com resultado. Trabalha, 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 mas está fora do tempo. Está desalinhada com o momento. E aí o que acontece? Cansaço, frustração e a sensação de que nada adianta. Mas quem entende a fórmula de Eclesiastes sabe disso. O segredo não é trabalhar mais, é trabalhar com timing. É reconhecer quando a porta está aberta. E isso não é instinto, é percepção treinada. Olha só o que acontece no mercado. Você vê empresas nascendo na hora certa, surfando uma onda, e em 3 anos elas explodem. E você vê outras, com produto melhor, equipe melhor, investimento maior, que somem. Por quê? Timing. Elas entraram fora do tempo. Isso vale para carreira, vale para negócio, vale para investimento. Tem hora de entrar, tem hora de sair, tem hora de segurar, tem hora de arriscar. E quem não sente isso, erra. Sempre. Olha, tem uma história em Eclesiastes que ilustra isso perfeitamente. É a história do homem pobre e sábio. Ele salvou uma cidade inteira com sua sabedoria, mas ninguém lembrou dele. Ninguém.
Ele tinha capacidade, tinha solução, tinha tudo, mas não tinha posicionamento, não tinha timing e morreu esquecido. Isso te lembra alguém? Quantas pessoas talentosas você conhece que nunca decolaram? Que têm ideia boa, que fazem bem feito, que são competentes, mas vivem na luta? E aí você olha para o lado e vê gente mediana prosperando. A diferença não é talento, é código. É entender que no mundo real, prosperidade não é sobre merecer. É sobre estar no lugar certo, na hora certa, com a mentalidade certa. E é aqui que a maioria se perde. Porque a gente foi ensinado que sucesso é esforço mais tempo. Trabalha 10 anos, vai dar certo. Faz faculdade, vai dar certo. Se dedica, vai dar certo. Mas Eclesiastes quebra essa ilusão com uma pancada. Dedicação sem percepção é cegueira produtiva. Você conhece gente assim? Que trabalha há anos na mesma empresa, faz hora extra, é pontual, é dedicado e continua no mesmo lugar, enquanto o colega que entrou depois já subiu? Não é incompetência. É falta de percepção. É não enxergar o momento de se mover. Agora, respira fundo comigo, porque vou te mostrar a segunda camada da fórmula. E é aqui que a coisa fica pesada. Eclesiastes ensina que debaixo do sol tudo se repete. Os ciclos são inevitáveis. E quem não entende os ciclos vive sendo pego de surpresa. Quem entende se posiciona antes. Salomão fala isso no capítulo 3. Há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de guardar, tempo de lançar fora. E isso não é poesia, é estratégia. Porque tem gente que tenta colher fora da estação. Tem gente que planta no inverno e acha que não tem dom. Tem gente que força a expansão na hora de consolidar e quebra. Tem gente que guarda na hora de investir e perde o trem. Prosperidade não é linear. Ela é cíclica. E quem não respeita o ciclo, se queima. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você conhece aquele cara que ganhou dinheiro rápido, expandiu demais, quis crescer sem estrutura e em 2 anos perdeu tudo? Ele não entendeu o ciclo. Ele achou que era só acelerar sempre. Mas Eclesiastes ensina que crescimento sustentável tem ritmo. E tem o contrário também. Aquele cara que fica 10 anos se preparando, fazendo curso, estudando, planejando, mas nunca age. Ele também não entendeu o ciclo. Porque tem hora que você tem que lançar, mesmo sem estar pronto. Tem hora que a oportunidade não espera. A fórmula de Eclesiastes é essa: reconhecer o tempo e agir no tempo. Nem antes, nem depois. No tempo. E isso exige algo que pouca gente tem: paciência estratégica. Não é a paciência burra de esperar sem fazer nada. É a paciência de quem sabe que está construindo algo maior e que cada passo importa. Salomão construiu o templo em 7 anos, não em 7 meses. E ele foi o homem mais rico do mundo. Será que ele não sabia que dava para acelerar? Claro que sabia. Mas ele respeitou o tempo, porque ele entendia que grandeza não se apressa. Grandeza se constrói. E olha que ironia. Vivemos na era da pressa. Todo mundo quer resultado ontem. Quer ficar rico em 6 meses. Quer construir império em 1 ano. E aí acontece o quê? Colapso, burnout, frustração. Porque você está tentando forçar uma estação que não é sua. Tem uma frase em Eclesiastes que diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca ceifará. Traduzindo, quem espera a condição perfeita nunca age, e quem nunca age nunca colhe. Mas tem o outro lado também. Tem gente que age sem parar, sem pensar, sem avaliar. E isso também é burrice, porque ação sem estratégia é desespero disfarçado de produtividade. O sábio não é o que age sempre, e não é o que nunca age. O sábio é o que age no tempo certo.
E como você sabe qual é o tempo certo? Simples. Você para de viver no piloto automático. Você observa. Você sente. Você escuta o que está acontecendo ao redor. Não só no mercado, não só na economia, mas dentro de você também. Porque tem mudanças internas que indicam que você está pronto. E tem mudanças externas que indicam que o momento chegou. E quando os dois se encontram, aí é que a mágica acontece. Antes de eu entrar no próximo princípio, deixa o seu like no vídeo. Eu sei que você está acompanhando, e isso ajuda o canal a crescer. E se você já passou por isso, de sentir que trabalha, mas nada muda, comenta aqui embaixo. Eu entendi o ciclo. Eu leio todos os comentários, de verdade. Agora vem a terceira camada, e essa aqui é a que mais dói, porque ela mexe com a sua identidade. Eclesiastes fala que tudo é vaidade. E quando a gente lê isso pela primeira vez, parece niilismo, parece desânimo. Mas não é, é libertação. Porque veja bem, se tudo é vaidade, isso significa que nada que você conquistar vai te completar. Nada. Nem o carro, nem a casa, nem o milhão, nem o reconhecimento. Nada. E isso não é deprimente. Isso é o segredo. Porque quando você entende que nada externo te completa, você para de buscar felicidade fora. E aí, ironicamente, você se torna imparável. Porque você não está mais dependente de resultado para se sentir bem. Você age porque é quem você é, não porque precisa provar algo. E é aqui que mora a diferença entre o rico desesperado e o próspero em paz. O rico desesperado conquistou tudo, mas ainda está vazio. O próspero em paz não precisa de nada, mas recebe tudo. Salomão era o homem mais rico do mundo. E ele termina Eclesiastes dizendo isso. No fim, tudo se resume a temer a Deus e guardar seus mandamentos. E quando ele fala temer a Deus, ele não está falando de medo. Ele está falando de reverência, de entender que existe uma ordem maior que você não controla. E isso é humildade estratégica. É saber que você não é o centro, que você faz parte de algo maior. E que quando você se alinha com essa ordem, tudo flui. Tem gente que luta contra a maré a vida inteira. Tenta controlar tudo, manipular tudo, forçar tudo, e se esgota. E quebra. Porque não dá para vencer o rio. Você navega o rio. Eclesiastes ensina isso. Você não controla o vento, mas você aprende a posicionar a vela. Você não cria a oportunidade, mas você se prepara para reconhecê-la quando ela vier. Você não força a prosperidade, mas você remove o que bloqueia ela. E isso muda tudo, porque prosperidade não é conquista, é desbloqueio. A maioria das pessoas não é pobre porque não trabalha. É pobre porque está bloqueada. Bloqueada por mentalidade de escassez. Bloqueada por medo de arriscar. Bloqueada por orgulho de pedir ajuda. Bloqueada por padrões antigos que ela nem percebe mais. E Eclesiastes ensina que o sábio não é quem acumula informação. O sábio é quem remove os bloqueios. É quem enxerga a própria cegueira. É quem aceita que precisa desaprender para crescer. Olha só como isso é contraintuitivo. A gente vive numa cultura que valoriza acúmulo. Acumula diploma, acumula curso, acumula contato, acumula dinheiro. Mas Eclesiastes ensina o oposto. Às vezes, prosperar é sobre soltar. É sobre desapegar do que não serve mais. É sobre esvaziar para poder encher de novo. Tem um versículo que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso é fé aplicada. Não é fé passiva, é fé em movimento. É você dar sem garantia. É você investir sem ver retorno imediato. É você confiar no processo. E isso assusta. Porque a gente quer certeza. A gente quer controle. A gente quer saber que se fizer A, vai resultar em B. Mas a vida não funciona assim. E Eclesiastes não te vende ilusão. Ele te prepara para a realidade. A realidade é que você vai plantar e não vai saber se vai colher. Vai investir e não vai saber
se vai voltar. Vai arriscar e não vai ter garantia. E é exatamente aí que mora o teste. É aí que você descobre se você realmente confia ou se você só fala que confia. E aqui entra um dos princípios mais poderosos de Eclesiastes, que pouquíssima gente entende de verdade. A sabedoria não te protege de tudo, não te livra de perder, não te garante vitória, mas te ensina a se posicionar melhor na próxima. Salomão viu isso na pele. Ele viu sábios morrerem pobres, viu tolos prosperarem, viu justos sofrerem e ímpios triunfarem. E em vez de reclamar da injustiça, ele escreveu: tudo isso vi e apliquei meu coração a tudo. Ele não negou a realidade. Ele a observou, estudou, entendeu os padrões. E foi isso que fez dele o mais sábio. Não foi otimismo cego, foi realismo estratégico. Porque veja bem, tem um tipo de positividade que é perigosa. Aquela que nega a dor, que ignora o problema, que finge que está tudo bem. E Eclesiastes não te vende isso. Eclesiastes te diz: sim, a vida é dura. Sim, você vai perder. Sim, nem tudo vai dar certo. E mesmo assim, você pode prosperar. Porque prosperidade não é ausência de problema. É capacidade de navegá-los. E isso muda tudo na sua relação com dinheiro, com trabalho, com oportunidade. Porque você para de esperar que a vida seja justa. E começa a jogar o jogo como ele é, não como você gostaria que fosse. Tem outro princípio em Eclesiastes que é ouro puro. Melhor dois do que um. E isso não é sobre relacionamento romântico. É sobre parceria estratégica. É sobre entender que ninguém prospera sozinho. Ninguém. Salomão diz isso claramente. Se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, porque se cair, não haverá quem o levante. E quantas pessoas você conhece que estão tentando construir tudo sozinhas? Que não pedem ajuda porque acham que isso é fraqueza? Que não fazem parceria porque têm medo de dividir? Que não delegam porque acham que só elas fazem direito? Essas pessoas ficam presas. Sempre. Porque tem um limite para o que você consegue fazer sozinho. E Eclesiastes te ensina que força não é fazer tudo sozinho. Força é saber com quem andar. E olha que interessante. Ele não fala melhor 100 do que um. Ele fala melhor 2. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre ter pessoas certas ao seu redor. Pessoas que te levantam quando você cai. Pessoas que veem oportunidade quando você está cego. Pessoas que completam o que falta em você. E isso vale para a sociedade em negócio, vale para a mentoria, vale para a amizade verdadeira. O ambiente que você escolhe define o teto da sua prosperidade. Se você anda com gente que só reclama, que só vê problema, que só fala de crise, adivinha o que você vai atrair? Mas se você se cerca de gente que age, que resolve, que constrói, você vai ser puxado para cima. Não por mágica, por osmose, por contágio emocional e mental. Agora vem uma das partes mais práticas de Eclesiastes e que mexe direto com a forma como você lida com dinheiro. Salomão diz: reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso é diversificação. Isso é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é entender que o mundo é incerto e que segurança não vem de acumular num lugar só, mas de distribuir estrategicamente. Tem gente que ganha dinheiro e segura tudo numa conta. Tem gente que investe tudo num negócio só. Tem gente que depende de uma fonte de renda só. E quando essa fonte seca, desmorona. Eclesiastes te ensina que o sábio protege o que construiu. Não por medo, mas por prudência. E prudência não é ser covarde, é ser inteligente. Olha, tem um versículo que diz: na manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta,
se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Isso é ação contínua. É não parar porque deu certo uma vez. É continuar plantando, continuar movendo, continuar criando, porque você não sabe qual semente vai brotar. Mas se você plantar só uma e ela não brotar, você fica sem nada. E isso vale para tudo. Para projetos, para relacionamentos, para investimentos. Você não sabe o que vai dar certo. Mas se você age em várias frentes, aumenta as chances. E quando uma dá certo, cobre todas as outras. Agora, respira comigo, porque aqui vem o princípio que mais transforma. Eclesiastes ensina que existe uma diferença brutal entre ser jovem e ser velho. E não é idade, é perspectiva. Salomão diz: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Jovem aqui não é sobre quantos anos você tem. É sobre se você ainda está disposto a aprender. Se você ainda está aberto a mudar. Se você ainda tem fome. Porque tem gente de 20 anos que já está velha. Já sabe tudo. Já decidiu como o mundo funciona. Já fechou a mente. E tem gente de 60 que está jovem, que está experimentando, que está disposta a errar, que está viva. E a prosperidade pertence aos jovens. Não aos que têm menos idade, mas aos que têm mais flexibilidade. Porque o mundo muda rápido. O que funcionava ontem não funciona hoje. E o que funciona hoje não vai funcionar amanhã. E quem se apega ao que sabe, ao que sempre fez, ao que deu certo antes, morre na praia. Eclesiastes te força a encarar isso. Nada dura para sempre. Nenhum modelo, nenhum método, nenhuma estratégia. E isso não é desanimador, é libertador. Porque te obriga a estar sempre atento, sempre presente, sempre aprendendo. E aqui está a virada. A prosperidade que Eclesiastes ensina não é sobre chegar num ponto e parar. É sobre se tornar alguém que sabe ler os sinais, que sabe quando entrar e quando sair, que sabe quando segurar e quando soltar, que sabe quando construir e quando destruir. É uma prosperidade viva, dinâmica, orgânica. E isso exige algo que a maioria não tem: desapego. Não é o desapego espiritual que você ouve por aí, que é só uma forma chique de fingir que não quer nada. É desapego real. É estar disposto a abrir mão do que não serve mais, mesmo que tenha custado caro, mesmo que tenha dado trabalho, mesmo que você tenha investido anos nisso. Salomão construiu um império, e no final ele percebeu que tudo aquilo ia ficar para outro, e que esse outro podia ser um tolo que ia destruir tudo, e mesmo assim ele construiu, porque ele entendeu que o valor não está no resultado, está no processo. E isso é profundo demais, porque a gente vive obcecado com o destino, com o resultado final, com a linha de chegada. Mas Eclesiastes te ensina que não existe linha de chegada. Existe o caminho. E ou você aprende a gostar do caminho, ou você vai sofrer a vida inteira. Agora, tem um último princípio que eu preciso te mostrar, e esse aqui é o que transforma esforço em multiplicação. Eclesiastes fala sobre o tempo de Deus. Não no sentido religioso piegas que você está acostumado a ouvir, mas no sentido prático, de entender que existe um tempo que você não controla, um tempo maior, um timing universal. E quando você se alinha com esse timing, as portas se abrem. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. E não é sorte, é alinhamento. Mas quando você está fora desse timing, você pode forçar, pode empurrar, pode lutar, e nada acontece. E você se mata achando que é culpa sua. Tem gente que tenta abrir uma porta que não é dela. Tem gente que tenta forçar um relacionamento que não está no tempo. Tem gente que tenta construir um negócio que não é a hora. E sofre. E acha que é falta de esforço. Mas não é. É falta de percepção. Salomão ensina que o sábio espera o tempo certo. Mas não é uma espera passiva. É uma espera ativa. Ele está se preparando, está construindo base,
está removendo bloqueio, está se posicionando. E quando o tempo chega, ele está pronto. E a diferença entre quem prospera e quem não prospera é essa. Quem prospera está pronto quando o tempo chega. Quem não prospera passa a vida inteira se preparando, mas quando a oportunidade bate, não reconhece. Ou reconhece, mas está despreparado. Então, a fórmula de Eclesiastes se resume a isso: reconhecer o tempo, agir no tempo e confiar no processo. Reconhecer o tempo é percepção, é estar atento, é não viver no piloto automático. Agir no tempo é coragem, é não deixar o medo te paralisar, é arriscar quando o momento pede. E confiar no processo é fé. Não é a fé que fica esperando o milagre, é a fé que planta, que trabalha, que move e confia que a colheita vem. E olha, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você reconheceu essa mensagem. Porque Eclesiastes não é para todo mundo. É para quem está cansado de viver na superfície, para quem quer entender como as coisas realmente funcionam, para quem está disposto a pagar o preço da clareza. E o preço da clareza é desconforto. Porque quando você vê, não tem mais como fingir que não viu. Quando você entende o código, você se torna responsável por aplicá-lo. Agora, se você quer aprofundar esse tipo de transformação de verdade, eu criei um método direto que atua exatamente nas travas invisíveis que te mantêm na mesma. Se você já acompanha o canal, provavelmente conhece as 7 chaves mentais. Elas fazem parte dos códigos milionários e é diferente de tudo que você já viu. Não é teoria, não é motivação vazia, é reprogramação real. O link está na descrição. Mas independente disso, eu quero te dar um último conselho. Não deixa esse vídeo morrer aqui. Porque tem um outro conteúdo no canal que complementa tudo isso que eu te mostrei hoje. É o vídeo sobre os 30 princípios que regem prosperidade verdadeira. Se você entendeu Eclesiastes, você vai entender aquele vídeo numa camada muito mais profunda. Ele aparece na tela agora, clica ali e continua essa jornada comigo. E se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo o que mais impactou. Eu leio tudo, de verdade. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque a mensagem certa, na hora certa, pode mudar uma vida inteira. Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.